Olá, mamães, tudo bem? Sejam bem-vindas de volta. Estamos aqui para mais um dos nossos encontros de sextas-feiras para falarmos dos desafios da criação dos nossos filhos. Eu sou Luciana Santos, educadora e consultora parental, coach materna, mãe do Miguel e também advogada e hipnoterapeuta em formação. Em breve, terei mais essa formação aí para contribuir na jornada das mamães, ajudando as mamães a terem relações mais saudáveis, mais conscientes, acolhedoras e não violentas com seus filhos. Tudo isso com o objetivo de ter aí uma infância mais saudável, mais feliz, mais leve para os seus filhos e também uma maternidade mais leve, mais feliz, e mais saudável. Hoje eu quero convidá-las a fazer uma reflexão a respeito de duas perguntas que eu recebo constantemente, e muito frequentemente ali nas redes, quem me acompanha pelo Instagram. Nós temos lives às terças-feiras, às 21 horas, e também às sextas, às 21 horas. Temporariamente, nós estamos fazendo isso através dos vídeos gravados, porque eu estou com um impedimento de fazer as lives ali pelo Instagram. Mas em breve nós voltamos e estaremos aí nos nossos encontros ao vivo. Às quintas-feiras também, às 7 horas da manhã, nós temos um encontro que eu chamo de Despertar Criança, que é o encontro que nós usamos para falarmos das nossas angústias, das angústias das mamães e trazer também um olhar a respeito da nossa criança interior. Sempre olhando, a dificuldade das mães no dia a dia com as suas crianças, mas sempre também buscando enxergar o que essa dificuldade tem de relação com a sua criança interior, com as suas feridas, com a sua bagagem emocional trazida lá da infância. Hoje eu quero falar aqui sobre duas perguntas que são frequentes ali para mim, diretamente pelo direct ou do Instagram ou por outros canais, que são as seguintes. Algumas mães me escrevem me pedindo para falar sobre como como parar de gritar com seus filhos, e outras me falam, me pedem uma ajuda sobre como parar de explodir com seus filhos. E aí a explosão pode ser na forma de grito ou de outras formas. Então hoje o nosso tema é este, nós vamos falar sobre isso, respondendo a estas mamães que se preocupam aí com a relação que elas têm com seus filhos e querem parar de gritar, parar de explodir com seus filhos. Tá bom? Então vamos lá? Para começar, eu quero explicar por que esse tipo de conteúdo, por que isso pode ajudar, como que isso pode nos ajudar aí, ajudar a outras mães nas suas jornadas como mamães. O objetivo aqui é a gente conversar sobre temas que são que nos causam, que trazem desafios para nós no nosso dia a dia como mães. E no caso, quando nós olhamos às vezes para as dores, para as dificuldades de outras mães, nós aprendemos, com as dúvidas, com as angústias das outras mães. Então, apesar de às vezes um tema não ser específico dentro da nossa, existir na nossa relação com os nossos filhos, também nós aprendemos, porque tudo está muito conectado, Tudo que eu falo aqui está conectado com aquilo que é a base do meu trabalho, que é a criação consciente, acolhedora e sem violência. Recentemente, eu estruturei, tudo isso, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que eu adquiri desde que eu fiz essa busca, por uma maternidade, por uma relação com meu filho nessas bases. Eu estruturei tudo isso em um modelo de criação que eu chamo Criança com Voz, que é um modelo de criação que parte da premissa de que a nossa criança tenha voz na relação conosco, tenha voz, vez, lugar e espaço. E também que nós também, a nossa criança interior, a criança que mora dentro de nós, mamães, também tenha voz e vez nessa relação. Porque quando nós nos relacionamos com os nossos filhos, parte de tudo isso, parte dessa relação acaba sendo guiada pela nossa criança interior muitas vezes. Na inconsciência, que nós estamos a respeito da maternidade, do quanto isso, do quanto essa bagagem que nós temos lá da nossa infância pode impactar nessa relação. Então, por isso que o modelo de criação, baseado na consciência, parte tanto da consciência da mãe em relação ao filho, à criança, quanto também em relação a si mesma. Na verdade, se a gente for aprofundar,
tudo parte de nós, né? Tudo parte de nós adultos, nós mães, né? A relação, ela segue um ou outro rumo, ela é estabelecida em um ou outro termo a partir daquilo que nós fazemos, daquilo que nós decidimos, né? A respeito da relação. Então, tudo que a gente vê na nossa criança, se a gente for investigar, né, grande parte é em resposta às nossas ações, às nossas reações. Na verdade, os estudiosos dizem, né, estudos científicos comprovam que 50% do que vem dos nossos filhos tem a ver com a nossa ação, com a nossa reação, com a nossa relação com eles. Então, por isso, né, a preocupação tão grande de a gente estar consciente nessa relação, cuidando tanto de nós, né, da nossa criança interior, como também da nossa criança, a partir de um olhar muito diferente daquilo que é o modelo tradicional que nós conhecemos, que é aquela relação de poder, que é aquela relação de hierarquia, em que a criança às vezes não tem lugar, não tem vez nessa relação, não tem voz. Então, tudo que nós falamos aqui é a partir destes princípios, é a partir desse modelo de criação, consciente, acolhedor e sem violência. Então, vamos lá? Então, respondendo hoje para essas mães que me escreveram, né, me pedindo ajuda, ali, me perguntando como parar de gritar e como parar de explodir com os filhos. Aqui a gente pode fazer, né, começar por uma reflexão, que é a seguinte: o quanto essas mães se conhecem, o quanto essas mães sabem o motivo pelo qual elas explodem, o motivo pelo qual elas gritam, né? É muito importante quando a gente vai, né, pensar na nossa relação com os nossos filhos, aquilo que está dentro de nós, aquilo que nos faz ser quem nós somos nessa relação, aquilo que faz nós enxergarmos as coisas como nós enxergamos e também nós agirmos e reagirmos como nós agimos e reagimos. Porque se nós não sabemos a origem, a gente não consegue mudar, o curso das coisas. Por exemplo, né, no caso do grito, o grito ele pode estar relacionado, por exemplo, a um temperamento mais explosivo, um temperamento mais da raiva. E isso é da pessoa, isso é de quem é natural, é da pessoa, ela traz com ela, né? A pessoa que tem um temperamento mais da raiva, que é o temperamento, né, o colérico ou o sanguíneo, ela tem essa tendência a explodir mais facilmente. Então, é preciso se conhecer e saber, né, se a gente está, né, a mãe que está nessa situação aí de querer, né, parar de gritar com seu filho, a primeira pergunta que ela deve se fazer é por que ela grita? Por que, né, vem esse impulso do grito? Primeiro, então, o que eu acho que, né, aqui a minha dica é pensar sobre o seu temperamento, sobre o que, né, o que tem lá dentro, no fundo, né, como que são as suas reações. E aí eu falo muito sobre temperamento, tem várias questões, né, várias formas de a gente identificar isso. Mas, né, independentemente da forma, é importante a gente olhar isso. Então, os temperamentos colérico, né, e sanguíneo, eles são, né, mais propensos à explosão. E aí não tem nada de errado com isso. Tem nada de errado em ter um temperamento X ou Y, né? A gente fala que eu sigo aí a teoria dos temperamentos da raiva e da tristeza. Os temperamentos da raiva são, então, o colérico e o sanguíneo. E os temperamentos da tristeza são o melancólico e o fleumático. Não tem nada de errado ser de um ou de outro jeito. Não tem nada de errado com o temperamento colérico, que é esse mais da raiva, mais do impulso, da explosão. Não tem nada de errado, a gente só precisa saber lidar com isso. A gente só precisa saber direcionar de uma forma mais positiva e lidar com isso de forma saudável, tanto para nós quanto para as pessoas que se relacionam conosco. Então, quando essas mães, né, me escrevem, me perguntam isso, a dica que eu dou, né, aqui valendo para tanto aquelas que já me escreveram quanto as que também estão assistindo esse vídeo, é que se avalie, né, faça uma autoanálise para ver se você tem um temperamento mais da raiva. Porque se é o caso, aí é uma questão de saber trabalhar isso e lidar com isso. E aí como a gente vai construindo aqui, a gente vai falando. Então, a primeira coisa é a gente ver isso, né? Quem nós somos nessa relação?
né? O que nós trazemos conosco. E aí, independentemente se isso é bom ou ruim, não tem nada de errado com isso. É simplesmente quem nós somos, né? Como nós funcionamos. E isso, a gente já nasce, né, com isso. A gente já nasce com um temperamento ou outro. E ele vai sendo, às vezes, né, um pouco mais intensificado ou moldado, né, ao longo da nossa vida, principalmente e fortemente na infância, mas a gente nasce com isso. E dificilmente a gente vai fazer uma mudança muito grande. A gente não muda, né, muito o que a gente, né, é lá na essência. A gente consegue adaptar uma coisa ou outra, ajustar os nossos comportamentos, as nossas reações, as nossas ações. Mas quem nós somos, não, isso é nosso. Então, se você né, de um temperamento mais da raiva, é preciso entender isso e acolher, e se aceitar como tal. Porque o temperamento da raiva, da explosão, dessa força, né, que vem, que move, que faz gritar, que faz explodir, ele também é positivo. Ele também tem efeito positivo, ele te leva para a ação, né? Você pode ver que as pessoas que são mais desse temperamento costumam ser pessoas mais realizadoras, que vão e fazem, acontecem e colocam o mundo, né, para frente. Então, fica aí então essa dica de se fazer uma autoanálise. E, inclusive, eu tenho ali a indicação do livro da Isa Minatel, que eu sou apaixonada pelo trabalho da Isa, Temperamentos Sem Limites, e tem outros livros também falando sobre temperamentos. Eu gosto muito do jeito que a Isa coloca, porque é de forma mais simples, mais direta, e inclusive olhando aí para essa questão da relação das mães com os filhos. Porque às vezes uma mãe que tem um temperamento explosivo, mais da raiva, vai, né, estar diante de um filho também com um temperamento mais explosivo e mais da raiva, isso traz um desafio próprio, né, dessa relação. Então, essa é uma dica, a primeira dica que eu dou. A segunda coisa é a gente entender o porquê, né? Porque sempre vai ter um gatilho, né? A gente não fica com raiva, a gente não vai para esse lugar da raiva gratuitamente. Sempre tem um gatilho. Existe algo lá por trás que nos faz explodir. E aí não é culpa nossa, não tem nada de errado conosco, né? E aí, como eu falo muito, meu trabalho em cima, né, basicamente disso, é a gente olhar para a nossa história lá na origem, né, lá na nossa infância, como que foi a nossa infância, para ver se a gente tem aí alguma ferida emocional, alguma crença ou alguma limitação nossa mesmo que é decorrente disso. Porque dificilmente, quando eu converso com essas mães, né, diretamente, dificilmente elas vão olhar para trás e identificar uma infância, né, muito tranquila. Dificilmente. Ou quando acontece isso, às vezes aprofundando um pouco mais, a gente acaba identificando a origem de fato de alguma repressão, alguma opressão vivenciada ali na infância, que, primeiro, oprimiu tanto que agora, né, nesse contato com os filhos, né, que trazem tudo isso à tona, né, está tão reprimido que vem de forma muito forte. E segundo, porque se a gente não podia, né, expressar lá na infância, a gente também não aprendeu a lidar com a emoção. A gente não aprendeu a lidar com a raiva, a gente não aprendeu a lidar com a frustração, com a tristeza, que é um sentimento que às vezes muito, né, hostilizado, né, muito criticado, né? Está triste por quê? Está chorando por quê? Isso tudo criou em nós, né, uma crença de que não é correto sentir tristeza, não é correto sentir raiva, que é feio sentir raiva. Então lá a gente conteve muito isso, a gente reprimiu muito isso. Então a gente, né, tem duas situações aí. Primeira, a gente está com isso sufocado, né? E nada que é sufocado é saudável, né? Uma hora explode, uma hora sai. E aí sai, né, em alguém que, segundo, não tem recurso para lidar com essa situação. Não tem porque não foi exigido dela lidar com a situação. Foi simplesmente reprimido. Quando a gente reprime um comportamento, uma emoção, um sentimento, a gente, além de fazer muito mal, porque reprimir faz mal por si só, a gente faz mal também, né, no caso olhando para os nossos filhos agora, porque a gente tira deles a oportunidade de saberem lidar com aquilo. Porque só mesmo vivenciando a experiência, a emoção, né, e podendo experimentar lá na infância, testar vários caminhos, e às vezes orientados por quem, né, conhece mais do que nós, a gente vai aprender. Então, se a gente reprimiu tanto o nosso choro, a nossa raiva, a nossa tristeza,
né, por opressão externa dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, do ambiente em nossa volta, quando a gente tem, né, ali o contato com os nossos filhos que estão talvez manifestando tudo isso, vem muita raiva, né? Vem muita... ou tristeza também, quem é do temperamento da tristeza. Porque é muito comum eu receber ali mensagens de quem explode, né? Indo para este lugar de raiva, de grito, até mesmo de violência. Mas também tem um outro lugar também muito ruim, que é, às vezes, a mãe, os pais que vão para um lugar de tristeza profunda, de apatia, de inação. Porque as crianças, elas precisam de pais conscientes e ativos, né? Que consigam orientar, que consigam ajudar. E não que explodam ou que vão, né? Que se recolham. Que aí tem os modelos aí que são, né? Não são saudáveis. Tanto um quanto o outro não é saudável. Então, quando a gente fala assim, eu quero, né, parar de gritar, a gente não vai parar de gritar da noite para o dia. Todas essas mães que pedem ajuda, que falam que querem parar de gritar, que querem parar de explodir com seus filhos, todas elas querem muito. Então, se elas querem muito, né, fica parecendo, mas por que elas não conseguem? Né? Às vezes as pessoas criticam, olham com crítica, né, julgando, dizendo, olha que absurdo aquela pessoa gritando com aquela criança. Às vezes você vai conversar com a pessoa está tão sofrida por não conseguir, ela quer tanto, ela deseja tanto, mas ela não consegue, porque ela está focando o conseguir, o agora, e ela tem que dar um passo atrás, olhar a origem, de onde é que está vindo esse grito, de onde é que está vindo essa explosão, que dor está incomodando, está machucando essa mãe, a fazendo explodir, a fazendo gritar, a fazendo, às vezes, até bater no seu filho. Então, é preciso fazer esse retorno, é preciso ir visitar as suas origens, visitar a sua infância, investigar, para identificar, né, essas emoções aí reprimidas, os sentimentos reprimidos, olhar para essa questão do temperamento, porque a partir daí, se você tem mais um temperamento da raiva, né, você vai ter que lidar com isso. E se neste caso, por exemplo, né, tem vários recursos. Por exemplo, a gente sabe, né, que respirar profundamente, parar, né, fazer respirar, ajuda o nosso cérebro a se recompor. Né? Ali o cérebro tem ali o funcionamento que é quando a gente está com raiva, a gente tem, né, um instinto de ação, de reação. No caso da pessoa mais da raiva, ela vai para essa da ação, né, da explosão. E aí nós precisamos recompor, fazer o nosso cérebro voltar, né, ali a situação anterior. E isso só vai acontecer se a gente retirar, né, o efeito, né, hormonal, químico, né, que acontece no nosso corpo, que é ali o funcionamento do nosso cérebro, que quando a gente tem essa raiva dentro de nós, né, quem é mais do temperamento da raiva vai vivenciar isso daí. Então o cérebro, ele vai funcionar no seguinte sentido, ele vai ter duas reações, ou fugir ou atacar. Né? Então a gente precisa, porque foi acionada ali, né, a amígdala cerebral, ela ativou essas duas opções aí que a gente tem, automáticas, né, de reações automáticas, que só acontecem porque o nosso cérebro está lá, o cérebro em ação naquele momento é o cérebro primitivo, não é o cérebro racional. Então quando a gente respira, né, a gente, né, faz com que isso vá se acalmando, o nosso cérebro vá se recompondo, e aí a gente vai, né, se autorregulando e a gente consegue restabelecer ali o raciocínio, né, ativar novamente o nosso cérebro racional e deixar ali que o cérebro primitivo, né, se recolha. Então a gente tem vários recursos para isso. O importante é a gente saber identificar tanto o gatilho quanto o que, né, como nós somos, como nós reagimos diante desse gatilho. E, por exemplo, no caso dos gatilhos, né, falando dos gatilhos especificamente, tem pessoas que tem o gatilho, por exemplo, dar uma ordem e a criança não acatar. Aquilo, né, causa uma raiva e aí vem uma explosão. Isso porque ela está com uma crença, né, uma crença de que a criança deve obedecer. E essa crença vem lá da infância,
e de toda a sua bagagem que ela, que trouxe de lá até aqui. Essa crença vem da criação que ela recebeu e pode ter machucado essa pessoa, essa mãe, e machucou, e aí agora ela vive a dor, né, novamente, quando ela vê ali aquela situação, alguém não está obedecendo, né, não está seguindo a sua ordem. Então ela se lembra daquela experiência que ela teve, né? Isso não se lembra nem conscientemente, tá, gente? Aciona ali a memória emocional, né? Os registros emocionais. A emoção vem de novo, aquela emoção de quem era reprimido lá na infância. E também, né, a crença de que a criança deve obedecer, a criança deve se sucumbir, a criança deve fazer o que a gente quer. Também, né, tem outras situações, tem pessoas que o gatilho, por exemplo, é o choro da criança. Às vezes, ver a criança chorando dá uma raiva, quem é da raiva. E aqui nós estamos falando de grito e explosão, então, né, estamos considerando aqui a raiva e a explosão. Então, quando vê a criança chorando, né, e às vezes não vem na cabeça ali, a raiva sobe e automaticamente há a explosão. E não tem nem tempo do cérebro racional buscar, por exemplo, a necessidade dessa criança por trás desse comportamento, desse choro. Porque o choro, gente, ninguém chora, né, gratuitamente, criança não chora gratuitamente. A criança chora porque alguma coisa está acontecendo, alguma necessidade dela não foi atendida, ou ela está se sentindo insegura, ou ela está com medo, ou ela está se sentindo às vezes não amada. Tem sempre um motivo, ou alguma, qualquer necessidade, seja física, material ou emocional. A criança que não tem ainda capacidade de se expressar, ela pode manifestar através do choro ou através da raiva, da explosão emocional. Eu tenho um filho, né, que é do temperamento colérico, ele é explosivo, ele é desse mais da raiva. Então, por exemplo, se ele está com fome, aí ele explode fácil, e aí vem a raiva. Se ele está cansado, se ele está com sono, se ele está frustrado, sempre vem a raiva. Então, quando ele, diante de uma situação dessa, e eu vejo essa situação, para mim, que não sou uma pessoa do temperamento colérico, que sou mais do temperamento melancólico, vem uma tristeza, automaticamente. E aí, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a consciência para lembrar que aquilo não é pessoal, não é contra mim. É uma necessidade dele por trás que precisa ser atendida. E se eu me mantenho consciente nessa relação, eu não vou ter dificuldade para fazer essa identificação. Eu não vou ter dificuldade tanto para identificar a necessidade dele, quanto para me lembrar que a explosão dele é decorrente de uma necessidade não atendida. E aí, você vai me perguntar, Lu, mas é tão difícil manter a consciência o tempo todo, ter que acionar toda essa lembrança o tempo todo? Sim, porque são anos e anos de inconsciência. São anos e anos sendo levadas, sendo conduzidas por reações automáticas do nosso organismo, do nosso cérebro, que foi condicionada a isso lá na infância. Porque nós não aprendemos a lidar com emoções. Nós não aprendemos a lidar com emoções e sentimentos. Tudo isso era reprimido. E quando é reprimido, a gente não tem a oportunidade de aprender a lidar com elas. Então, para essas mães que querem muito parar de gritar, que estão tentando, não conseguem, se sentem frustradas, se sentem tristes, a grande maioria procura ajuda, já se sentindo esgotada, já se sentindo triste, muitas vezes frustradas mesmo. Isso tudo torna a relação ainda mais difícil, torna a relação ainda mais pesada para essa mãe. Então, mamães, é preciso fazer esse mergulho profundo dentro de você para identificar as suas dores, as suas feridas, os gatilhos que estão te levando a explodir, os gatilhos que estão te levando a gritar. Às vezes, quem está aí com dificuldade de abandonar o uso da violência, isso pode ser aí o motivo dessa dificuldade toda, que é você não ter feito esse mergulho aí dentro de você mesma.
Então, hoje, né, eu estou passando por aqui para deixar essa dica, né, essa reflexão. Tem muito mais para a gente explorar sobre isso e eu vou fazer um encontro aqui, uma aula mesmo a respeito disso, para a gente explorar mais, para a gente, né, explorar inclusive mais os recursos. Mas hoje era só um recado rápido, né? Eu estou aí com uma semana bastante intensa, meio cansativa, então estou passando aqui só para não deixar de dar essa resposta para essas mães aí que têm mandado essas mensagens e porque sei que tem muitas outras que também estão nessa situação. E também aproveito a oportunidade para dizer que ontem nós abrimos as inscrições para a turma, para a primeira turma de 2021, para o curso Criança com Voz. Esse curso aí é um curso muito, né, que eu desenvolvi com muito carinho, né, para ajudar as mães a estabelecerem relações melhores com seus filhos, a partir da consciência de si mesma e também a partir, né, da possibilidade de dar voz às suas crianças. Então eu convido você, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo também, convido você a ir lá no link da bio, quem está no Instagram, e também aqui no link abaixo, quem está nos outros canais, tá bom? Eu espero que tenha contribuído aí na sua jornada, espero que você possa acompanhar o conteúdo aqui que eu disponibilizo em todas essas redes que eu comentei, e deixa aí seu comentário, deixa a sua dúvida que a gente vai procurar responder, tá bom? Um grande beijo e até a próxima oportunidade. Tchau!